Espírito Santo, que venha sobre o teu servo, sobre o teu filho amado. Que a palavra hoje, Jesus, para os nossos corações, também na boca dele brotada, Senhor, que ele possa com autoridade, com alegria, anunciar. E pelos cuidados daquela que sempre cuida de nós e intercede por cada um. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te abençoe com tudo. Senhor Jesus, em meu coração, vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Entra, Senhor Jesus, entra, Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Em meu coração. Quando a Jussiara conduzia esse momento aqui, Deus me mostrava muito forte no meu coração que nós já estamos na 4ª semana deste seminário de vida no Espírito Santo. E Deus me dava uma visualização de barcas à margem. E essas barcas estavam vazias, esperando. Quem vai entrar nessa barca para águas profundas? Deus nos chama a entrar nessa barca, para ir para águas mais profundas. Nós não podemos ficar no raso, no superficial. Deus nos quer no profundo, no mais profundo amor. Ele nos quer por completo, irmãos. Nós precisamos nessa noite uma decisão. E hoje essa palavra que Deus traz para nós é uma palavra de decisão na nossa vida hoje. Boa noite a todos. A paz de Cristo, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo, amém? Amém. Pode assentar. Para quem não me conhece, meu nome é Claudi. Para quem me conhece, eu ainda continuo me chamando Claudi. Eu sou casado, né? Graças a Deus, Deus me presenteou na minha vida com a minha esposa. Levanta aí, Vilma. Isso é um presente de Deus na minha vida, minha esposa, né? Nesses 21 anos de matrimônio, Deus nos agraciou com 3 filhos, né? O Lucas, o Gustavo e o Henrique. E geralmente quando os pregadores vêm, eles têm costume de falar que eu sou fruto desse grupo de oração, né? Eu já ouço falar que eu sou um resgate do grupo de oração Jesus Sacramentado. Foi um resgate que ele fez na minha vida, né? E lá nesse grupo, pode aplaudir o Senhor, para a honra e glória dele. E lá no grupo, hoje eu estou como ministério de pregação e oração por cura e libertação. Hoje o tema traz para nós fé e conversão. Por isso que no começo eu já falava que hoje é decisão, porque ele nos fala de fé e conversão. E quando a gente fala em fé, toda vez que a gente vem à igreja ou que a gente fala com o irmão que está com alguma dificuldade, algum problema, a primeira coisa que ele nos fala, tenha fé. Creia que Jesus vai fazer, tenha fé, confia. Mas o que é fé para nós? Talvez se eu perguntar individual, cada um tem uma visão do que é fé. E hoje a gente vai tentar entender um pouquinho do que é essa fé na nossa vida. Eu convido vocês a abrir a palavra lá em Hebreus 11, de 1 a 3. Hebreus 11, de 1 a 3. Amém ou misericórdia? Um pouco de amém, um pouco de misericórdia, mas vamos lá. A palavra de Deus fala assim: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé conhecemos o que o mundo foi formado pela palavra de Deus, e que as coisas visíveis se originam do invisível. Então veja, irmão, aqui fala que a fé é uma certeza do que não se vê. Crer em algo sobrenatural que vai se tornar real na nossa vida. Se nós entendermos isso,
a nossa pregação pode parar aqui, a gente pode ir para casa com a certeza da nossa fé. É crer que Deus está direcionando o caminho, eu não estou vendo o chão, mas eu confio e dou um passo à frente, porque Ele vai colocar esse chão debaixo dos meus pés. Essa é uma fé que a gente acredita. Mas hoje a gente vai tentar trabalhar e ver em que nível de fé nós estamos. Qual é o grau da nossa fé hoje? E para isso a gente vai tentar dividir um pouco essa fé para a gente ter um entendimento. E a primeira fé que a gente entende é a fé infusa. Fala para o seu irmão do lado ali, fé infusa. Horrível, muito fraco. Fé infusa. Amém. Quando nós somos crianças, nossos pais, nossos padrinhos, movidos, impulsionados por uma fé, nos leva à pia batismal para que a gente receba ali o batismo. E ali, quando a gente recebe o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é infundido em nós os 7 dons e também a fé. Então nós, a partir do momento que nós somos batizados, nós temos essa fé infusa em nós. Nós estamos com essa fé infusa. Santa Catarina de Sena fala que a fé é uma luz que recebemos no batismo. Então nós que somos batizados, todos aqui são batizados? Amém. Então todos nós temos essa fé infusa. Mas entenda, irmãos, talvez você fale assim, ok, então eu tenho essa fé. Mas isso para nós católicos é muito pouco. Isso é muito vazio. Como assim, Claudinho? Mas é um batismo, sim, mas para nós é muito pouco. Entenda que tem irmãos nossos que também foram batizados, mas vivem num mundo lá fora que não condiz às coisas de Deus. Vive num mundo obscuro, na prostituição, na criminalidade, nas drogas. Mas, no entanto, ele não deixa de ter a fé, porque ele tem essa fé. E essa fé, uma vez infusa em nós, não é retirada. Mas para nós católicos, isso é pouco, nós precisamos de mais. E aí a gente se dispõe a fazer o que nós estamos fazendo hoje. Vir à igreja, buscar algo mais. E aí a gente encontra a segunda fé, que é a fé teologal. Fala para o irmão do lado, fé teologal. O Catecismo 1814 fala: a fé é uma virtude teologal pela qual cremos, confiamos em Deus e tudo que a Santa Igreja nos propõe. Entende, irmãos? Essa fé é quando a gente é movido, vem à igreja, participa da Santa Missa, aqui o Padre fala para nós que Deus tem o poder de nos salvar, que Ele é o nosso Deus, que nós devemos ter a confiança e nós cremos naquilo que está falando, nós cremos na Santa Igreja Católica que nos fala que nós precisamos buscar os sacramentos, a iniciação cristã, nós precisamos estar na caminhada. Isso é uma fé teologal. É uma fé teológica, quando a gente lê a Bíblia e entende, é o próprio Cristo que está falando conosco. Isso é uma fé teologal. E a fé teologal é a gente vir aqui na primeira sexta e ouvir o pregador falar que a própria palavra de Deus é a semente e que o nosso coração é essa terra, que nós devemos cultivá-la. A gente volta na segunda sexta-feira e vê o pregador falar que Deus é um Pai de misericórdia, que nos ama, que independente da nossa vida, Ele nos quer perto dEle. E a gente vem de novo na terceira sexta-feira e aí Deus vem falar para nós que Ele nos salva, perdoa os nossos pecados e nos salva. Isso é uma fé teologal. E hoje a gente está aqui vivenciando essa fé, aprendendo um pouco mais sobre essa fé. Mas ainda para nós ainda é pouco. Nós precisamos de mais. Nós somos sedentos por Cristo. É isso que nós estamos fazendo aqui, buscando cada vez mais. E aí agora a gente chega numa terceira fé. E não menos do que as outras, mas as três se completam. A gente tem uma fé carismática. A fé carismática é acreditar, confiar intimamente em Deus, que Ele vai fazer, Ele vai agir no tempo dEle. Às vezes não o nosso tempo, nós somos muito do imediato, queremos que é para agora e acabou, mas é no tempo de Deus. E essa fé carismática, ela traz para a gente isso, é uma verdadeira metanoia na nossa vida, uma mudança de mente íntima com Deus, é acreditar, Senhor, eu não sei por onde o Senhor está me levando, mas eu estou caminhando, que é o Senhor que está me direcionando. Essa é uma fé carismática. Nós precisamos ter essa fé, que é o que nos impulsiona, que é crer que eu preciso daquela condição, eu não sei como vai acontecer, mas Deus vai providenciar. Nós temos que crer nisso. Isso é a fé carismática. É uma fé expectante, uma fé que nos move, mesmo sem a gente ter força, Ele continua nos movendo para a gente caminhar em direção a Deus. É uma fé como aquela irmã
aquela mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue. Ela já tinha gastado tudo que ela já tinha corrido atrás de todos os recursos, mas aí ela se deparou com um único recurso que ela ainda não tinha encontrado, e que era Jesus. E ela fala: se eu pelo menos tocar na orla do manto, eu serei curada. É uma fé expectante, ela confiou naquilo, ela desejou, ela almejou, ela confiou naquilo de todo o seu coração, e quando ela tocou, ela foi curada. E aqui, irmãos, perceba que às vezes a gente está vindo à igreja, e às vezes a gente está como aquela irmã, com a hemorroísa. A gente está gastando todas as coisas que o mundo está nos oferecendo, buscando todas as coisas do mundo para preencher um vazio que está dentro do nosso coração. Às vezes ali um fluxo de lágrimas, a gente chora, a gente se desespera, porque a gente não está confiando em Cristo, nós não estamos com a fé expectante como aquela mulher. E Deus falava muitas vezes, falava muito forte no meu coração, que às vezes o próprio Cristo está passando por nós e nós não estamos tocando Ele. Porque se a gente tocar Ele com essa fé expectante que essa mulher teve, nós vamos ser curados também. Nós vamos conseguir preencher esse vazio no nosso coração, que é só Cristo que preenche ele. Nós devemos ter essa fé a todo tempo da nossa vida. Essa fé expectante, como aquele cego Bartimeu. Ele estava ali à beira do caminho, ninguém dava nada por ele, e ele gritava: Jesus, tem piedade, tem misericórdia. E eles mandavam ele calar a boca. E toda vez que eles mandavam ele se calar, ele gritava mais forte, ele gritava mais alto, e ele pedia do fundo do coração, com a fé, que Jesus poderia curá-lo. E quantas vezes, irmãos, nós estamos gritando Jesus, o mundo manda a gente nos calar, e a gente, por fraqueza, a gente se cala. E às vezes dentro do próprio lar nosso, você não vai conseguir, isso aí é muito para você. Às vezes você quer fazer uma faculdade, não, isso aí é muito para você, você não vai conseguir. É o mundo querendo nos calar, mas a gente tem que fazer como esse cego, gritar: Senhor, tem misericórdia, tem piedade de mim, eu vou conseguir, porque é o Senhor que batalha as minhas batalhas, não sou eu. E presta atenção, irmão, quando eu orava e preparava, e Deus falou muito forte no meu coração, e isso é muito forte. Ele falava que milagres não são para quem merece, são para quem não desiste. Aquele cego, talvez ele não merecia aquele milagre, mas ele não desistiu. Ele clamou, ele gritou, o povo pedia para ele se calar, e cada vez ele gritava mais. E aí eu te falo, irmão, como que está a nossa espiritualidade hoje, a nossa fé? Porque nós precisamos ter essa fé expectante, confiar. Não interessa o problema que a gente está, é porque muitas das vezes a gente vem falar para Deus o tamanho do nosso problema, e deve ser o contrário. Nós devemos falar para o problema o tamanho do nosso Deus, que Ele pode todas as coisas. Nós sem Ele nós não vamos conseguir, mas quando Deus está à frente da nossa vida, e nós temos essa fé, uma fé que move montanhas, Ele vai fazer a obra na nossa vida, irmãos. Nós precisamos crer, nós precisamos entender que o milagre o milagre que você precisa, está no tamanho da sua vontade de conseguir, na sua confiança em Deus, porque Ele pode fazer, mas você está confiando que Ele vai fazer isso na sua vida? Esse é o ponto. E aí você de repente vai me falar assim: Claudir, como que eu vou conseguir essa fé expectante? Essa fé que move montanhas, que pode realizar? E aí eu venho te falar, meu irmão, conversão. E toda vez que a gente ouve um pregador falar de conversão, sempre dá aquele exemplo, né? Você, quando estava vindo da sua casa, você estava vindo no seu carro, você precisou virar a rua, você convergiu, virou à direita, virou à esquerda, para você chegar aqui. E de fato a conversão é isso, é uma tomada de decisão, é uma mudança de direção na sua vida. Mas hoje Deus vem falar para mim, vem falar para você, que essa conversão tem que ser uma conversão espiritual, uma conversão verdadeira, uma conversão sincera, porque senão a gente não consegue. Nós vivemos tempos difíceis, tempos de batalhas espirituais, irmãos. E nós precisamos de buscar essa conversão a todo tempo. Abra a tua palavra em Romanos 12, versículo 2. E o primeiro passo para a nossa conversão é entendermos que nós somos necessitados do amor de Deus. Nós somos necessitados da misericórdia de Deus. Romanos 12, versículo 2.
palavra de Deus vem falar assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, e o que é bom, e o que lhe agrada, e o que é perfeito. Entenda, irmão, que a conversão na nossa vida, nós precisamos estar todo o tempo tomando decisões na minha vida, na sua vida. Às vezes nós estamos acostumados com esse mundo já, porque aqui tudo pode, tudo é fácil. A gente está com um pé aqui na igreja e outro lá fora, porque o mundo permite isso, ele quer que isso aconteça. E aí, quando eu meditava essa palavra, Deus falou muito forte no meu coração que nós temos que tomar um cuidado muito grande, irmãos, para a gente não estar simplesmente aderindo a um movimento cristão. Por que eu falo isso? Porque às vezes você fala assim: não, eu me converti, eu não ia na igreja, agora eu vou todo domingo. Mas você vem para a igreja, mas não largou a vida lá fora. Você veio para a igreja porque você aderiu: meus amigos vão na igreja, a gente está lá todo domingo, então eu vou também. Mas isso não é uma conversão, e Deus hoje nos chama a uma conversão de arrependimento, de sinceridade, de falar para Deus: eu não consigo sem o Senhor, me ajuda. Essa é a conversão espiritual que nós precisamos ter, é ter uma intimidade com Cristo. Porque o inimigo, preste atenção nisso, meu irmão, o inimigo ele não quer te tirar de dentro da igreja, ele quer te destruir, ele quer te matar aqui dentro da igreja. E como que ele faz isso? Quando você tem uma vida aqui na igreja e outra lá fora, que você chega aqui, ouve a palavra de Deus, mas chega lá fora você não vive ela. Quando você está vindo para a igreja, mas você não reza o Santo Terço, você não busca a Eucaristia, você não busca a confissão, é o próprio inimigo te matando aqui dentro da igreja. Você chega na igreja, não tem coragem de ir no Santíssimo, fala: ei pai, eu estou aqui, com as minhas mazelas, mas eu estou aqui. A gente está enxergando a igreja, irmãos, e Deus coloca muito forte no meu coração, e meu coração sangrava quando eu meditava isso, porque eu me coloco. Eu fui o primeiro a ouvir essa pregação. Nós estamos enxergando a igreja como simplesmente um local onde se reúne um monte de gente. Quando a gente entra dentro da nossa igreja e não enxerga mais isso aqui como santo, não enxerga mais que o próprio Jesus está ali, meus irmãos, nós estamos achando, nos enganando, achando que estamos convertidos. Paulo falava lá, as igrejas, quando ele escreveu a carta, ele falava lá, que não é quente e nem frio, vou te vomitar no final. É uma palavra muito dura para o nosso coração. Nós precisamos ter uma conversão sincera, nós precisamos ter essa chama de Cristo na nossa vida. E aí, irmãos, nós precisamos lutar, porque nós vivemos uma batalha, e uma batalha todo dia, uma batalha espiritual. Nós temos que ter a certeza no nosso coração que nós precisamos de Cristo, e nós todo dia nós buscarmos o jejum, buscarmos a Santa Eucaristia. Nós precisamos ter uma vida reta com Deus, a ponto de falar como Paulo falou: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando a gente tiver essa certeza no nosso coração, irmão, aí sim, nós podemos bater no peito e falar assim: agora eu estou convertido, agora eu tenho uma conversão com Deus, agora eu tenho intimidade com Deus, agora eu tenho uma vida de oração com Deus. Nós precisamos ter essa certeza no nosso coração, irmãos. E às vezes a gente está frio, que a gente nem está orando mais. Se a gente não ora, não busca intimidade, não está próximo de Deus, o inimigo fica muito fácil tirar a gente do caminho. Ele consegue nos desvirtuar porque nós não estamos com a vida em Cristo. Um exemplo muito forte para a nossa vida de conversão e fé é Santo Agostinho e Santa Mônica. Santa Mônica, com a fé expectante, orou 30 anos, uma fé expectante, que sabia que não sei o dia, não sei a hora, mas o meu milagre vai acontecer. 30 anos orando pelo filho, uma fé expectante, sabendo que é o tempo de Deus, não o dela, mas ela orou 30 anos, perseverou. E quantas vezes a gente ora pelo nosso milagre, 1, 2 dias, 1 mês, o Deus não vai me dar, e a gente desiste. Santo Agostinho já vem por outro lado nos dando um exemplo de conversão. Ele tinha uma vida toda tortuosa, toda desvirtuada, longe da igreja, do lado contrário. Mas quando ele teve um encontro pessoal com Cristo, ele mudou a vida dele. E veja, irmão, que aqui quando a gente fala em conversão, já não é mais olhar o que eu fiz, como eu estou, mas sim
o seu encontro pessoal com Cristo. Porque quando a gente vem para os braços do Pai, como o irmão falou na pregação passada, o Pai misericordioso, Ele não quer saber o que o filho fez lá fora, Ele não quer saber da sua vida passada, Ele quer te abraçar, Ele quer te acolher, Ele quer colocar anéis no seu dedo, sandálias nos seus pés, irmãos. Mas para isso nós precisamos o quê? Nos converter, pedir a Deus essa fé expectante na nossa vida, para que nós possamos entender que Deus vai fazer no tempo dEle, não no nosso tempo, mas no tempo dEle Ele vai fazer. Quando eu iniciei aqui, eu falei que eu fui um resgate do grupo de oração. Eu não sou muito bom com datas, mas eu conversando com a Ju lá, há mais ou menos 8 anos atrás, eu talvez estava num momento mais frágil, mais fraco da minha vida. Apesar que na época eu batia no peito e falava assim, não, eu sou o cara. Mas eu tinha perdido meu pai há um tempo atrás, e me decepcionado com a minha própria família, não queria atender telefonemas deles mais, e cada vez mais eu fui me enfiando no álcool. E na época eu bebia, não, na hora que eu quiser eu paro, na hora que eu quiser eu paro, eu não sou alcoólatra, eu bebo só socialmente, mas aí se eu estava alegre eu bebia para comemorar, se eu estava triste eu bebia para esquecer a tristeza, eu bebia todo dia, mas assim mesmo eu não acreditava que eu era um alcoólatra, todo dia eu estava ali bebendo. Me recordo de uma vez, eu passei o dia inteiro dentro da minha casa, ingerindo bebida alcoólica. Fui tomar um banho, caí dentro do banheiro lá. Eu nem por mim eu via, Vilma me tirou daquele banheiro, me colocou na cama. Eu praticamente, ela que me falou que eu nem lembrava mais. E eu lembro que ela falou assim, ligou para minha mãe, que eu bati a cabeça. Parecia que eu tinha 2 cabeças ali. E ela querendo me levar para o hospital e eu não ia. Ela ligou para minha mãe, talvez num ato de desespero, e falou, Dona Tereza, Claudio caiu aqui, bateu a cabeça, não quer ir, não sei, tá? Passei a noite gemendo, rolando naquela cama ali. E ela, talvez pensando até se poderia acontecer o pior. Eu nunca te pedi perdão, amor, por esse momento que... Peço perdão hoje pelas vezes que eu te fiz sofrer. Eu bebia tanto, irmãos, a um ponto de me dar amnésia. Eu falava, agia até um certo ponto. Daquele momento para tarde eu já não lembrava mais. E ela chegava comigo dias depois e falava assim, você fez isso, você falou isso. E eu, não, você é louca? Aonde que eu ia fazer isso? Chegou um ponto que um tio gravou. Ele filmou, eu fazendo, falando coisas. E aquilo, irmão, me doeu profundamente, porque já tinha passado uma semana, talvez mesmo ela sem saber, mas Deus já estava dando sabedoria a ela, que ela nunca no outro dia, ou de ressaca, ela veio falar algo comigo, uma semana depois. Eu acho que aquilo me doía mais do que se você viesse falar no outro dia. E aí ela me mostrou, você fez isso? Não, você é louca, eu não fiz isso não. Ela me mostrou o vídeo. E o inimigo faz isso. Talvez eu estou falando aqui, você está se identificando. Talvez não com você, mas com alguém dentro da sua casa, que está desse jeito. Quando você vai levar a palavra de Deus, você vai falar e fala, não, eu não sou assim, eu não estou assim. Mas o inimigo vai fazendo isso com a gente. E cada vez mais eu me enfiando no álcool. Bebia todo dia. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um, irmão. Ele teve um propósito na minha vida e Ele tem na vida de vocês. E aí, eu conheci o seminário de vida no Espírito Santo. Eu fui para aquele seminário que ela quase me arrastou. E eu falei com ela, eu vou para aquele negócio lá. Se eu chegar lá e não gostar, você vai passar vergonha. Que eu vou virar, vou embora e você vai ficar lá. Mas Deus, irmãos, Deus é misericordioso. Ele é um pai que ama. Quando eu fui para aquela igreja, hoje eu consigo enxergar isso. Porque hoje eu peço a Deus para me abrir os meus olhos espirituais. Quando eu fui para aquela igreja, lá para o Sagrado Coração de Jesus, eu imagino a cena. Jesus estava no portão da Sagrado, me olhando. E falou, filho, eu não quero saber o que você estava vivendo lá não. Eu quero agora, vem para mim, eu te quero. Hoje eu consigo enxergar essa cena, irmãos. E ali Ele me abraçou, ali Ele me acolheu. Ali o primeiro encontro foi uma semente plantada no meu coração, um coração de pedra que estava todo enraizado. Mas ali aquela semente foi dando frutos. Para a honra e glória do Senhor, eu consegui me livrar da bebida. Hoje, eu posso falar que eu sou um ex-alcoólatra, eu não bebo nada. Hoje a minha família
para a honra e glória do Senhor, serve a Deus. Meu filho na catequese, um grupo de jovens, um menor na coroinha. Porque eu dei um passo, irmão. E hoje, quando eu falei aqui no começo que hoje era dia de decisão, o que eu falo para vocês é hoje, é uma decisão. Eu não sei de repente o que está te atrapalhando a seguir a Cristo, o que você precisa se converter, a largar para ter uma conversão verdadeira com Deus. Mas Ele está falando hoje, toma essa decisão, dê um passo, porque eu vou estar te olhando, eu vou estar te esperando, porque Deus quer nos amar, Ele quer nos restaurar, e Ele quer colocar em nós essa fé. Gostaria que vocês fechassem os olhos. E fosse trazer no coração de vocês. O que você precisa hoje de conversão na sua vida? O que está te afastando da presença do Senhor? Talvez dentro da sua casa você tenha uma situação com bebida alcoólica, como eu tive. Talvez na sua casa você tenha problemas com drogas. Talvez você tenha um relacionamento de esposo e esposa difícil. E isso está te afastando da presença do Senhor. Mas Ele vem falar: filho, eu quero te amar do jeito que você está. Eu quero te curar, eu quero te sarar essa noite. Entrega teu coração, porque hoje eu quero fazer maravilhas na sua vida. Porque Ele é esse Deus que pode todas as coisas. Ele transformou a minha vida, Ele transformou a vida da minha família. E hoje Ele quer e Ele pode transformar a sua. Mas depende de uma decisão. E vai trazendo no seu coração o que de fato você precisa largar. A gente está agarrado a esse mundo, coisas do mundo que estão nos aprisionando, que está atrapalhando nós enxergar esse amor de Deus. A gente tenta, eu vou tomar uma decisão agora, mas aí as coisas do mundo vêm colocando no nosso coração o desânimo, vem colocando às vezes no nosso coração aquilo que não agrada a Deus. E Ele está falando hoje para mim e para você: muda de direção, dê um passo em minha direção que eu vou te abraçar, meu irmão. Ministério de música. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado coração se endurece. Vai ficando de pé, meu irmão. Continua com os olhos fechados, vai ouvindo esse louvor. Deus hoje, Ele quer te abraçar, Ele quer te acolher, mas Ele quer que você tome uma decisão. Ele me dava uma visualização de barreiras, aquelas grades. E quando eu olhava, pedia a Deus o discernimento, Ele me mostrava, irmãos, que nas laterais dessas grades não tinha coluna, não tinha nada que segurava elas. A única coisa que estava segurando essa barreira, essa grade, na tua frente era a tua própria mão. E hoje, num ato de fé, uma fé expectante, de coragem, eu te convido a vir trazer essas barreiras que estão te atrapalhando aos pés do altar. Se ajoelhe aqui na frente, os irmãos, os servos, eu quero que se coloquem em posição.